Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus. Irmãos, arameus, para quem não sabe, são os sírios. Se caso você estiver lendo na sua Bíblia agora e tiver sírios, é a mesma coisa. Os sírios habitavam na região de Arã. Por isso, arameus. Nós somos capixabas, Canela Verde, moramos em Vitória, Vila Velha. Então essa é a ideia, tá bom? Para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. 7. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas novas e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhe contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. 11. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. 13. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com os seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. 16 e último. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor havia dito. Uma leitura um pouco extensa, são apenas 13 versículos, irmãos. Só que, como o Antigo Testamento é um pouco mais histórico, cada versículo tem um catatal de palavras, né? Mas é importante e já está bem resumido para aquilo que a gente precisa entender. Porém, antes de nós entrarmos, de fato, no entendimento do texto, na aplicação para os nossos dias, nós precisamos entender o contexto. Ou seja, o que os capítulos anteriores falam que é importante para podermos associar em relação a esses 4 leprosos e o que eles fizeram. Então eu fiz botei ali alguns resumos, pode passar, Mireia. E tem ali mais ou menos uma informação breve para você entender o que está acontecendo nos capítulos anteriores. Nós temos 2 reinos, o reino de Israel e o reino da Síria. Vale lembrar que o reino de Israel aqui não é todo o povo reunido. É bom nós lembrarmos que depois de Salomão, o reino foi dividido em 2. Judá e Benjamim, reino do sul, ok? E o reino do norte, com as 10 tribos, o reino de Israel. Então esse reino de Israel aí, já não é todo mundo junto mais, mas a divisão.
Nós temos também o reino da Síria, como eu falei. Temos 2 reis. O rei de Israel se chamava Jorão e o rei da Síria, Ben-Hadad. Nós temos uma cidade que se encontravam o povo de Israel, que era Samaria. Um profeta, Eliseu. O seu servo, a qual não temos informação do seu nome. E o resumo, simples, uma guerra entre Israel e Síria. Mas eu preciso me aprofundar um pouco mais, senão você não vai conseguir entender o objetivo final da nossa aplicação para os nossos dias. Qual é a situação? Existem 2 momentos. Eu poderia falar do segundo momento para frente, e você conseguiria entender. Porém, se eu não explicar a primeira parte, você novamente não vai conseguir entender a nossa aplicação. E qual é o contexto por detrás desse texto? Nós temos o rei da Síria e o seu exército. Ouça bem o que eu vou dizer para você não se perder na nossa história. Tá? Nós temos o rei da Síria e seu exército, e eles querem montar um acampamento em frente à cidade de Samaria, com o objetivo de atacar a cidade. E lá o rei, junto com o seu exército, eles planejam: nós vamos montar o acampamento naquela região. E aí, o profeta Eliseu, do outro lado, recebia a informação de Deus e falava: rei de Israel, o rei da Síria está querendo te atacar naquela região. E aí, o rei de Israel se mobilizava e impedia que o rei da Síria conseguisse acampar ali. Aí, novamente, o rei da Síria tentava de novo, dizia: nós vamos atacar o Israel naquela região. E aí, vinha o profeta Eliseu e fazia o quê? Rei de Israel, eles vão tentar te atacar naquela região. Vinha o rei de Israel, se movimentava, e aí o rei da Síria pensou: temos um traidor entre nós. E aí, os soldados disseram o seguinte: não, é o seguinte, rei. Tem um homem de Deus, um tal de profeta Eliseu. E esse profeta, Deus fala com ele as coisas antes mesmo de nós fazermos. Vamos então até esse profeta e vamos capturar. E aí foi o rei da Síria, junto com seu exército, até o profeta Eliseu. Quando o servo do profeta Eliseu viu aquele monte de soldados, o exército vindo em direção, se desesperou: meu mestre, tem um exército sírio vindo atrás de nós, o que nós vamos fazer? E aí o profeta Eliseu falou: meu servo, você não vê? Veja o quê? E aí ele orou e falou: Deus, abre os olhos do meu servo. E aí quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, ele viu no céu em volta dele assim cavalos e carros de fogo. E aí ele falou: olha só, os cavalos de fogo do Senhor. E aí o exército sírio foi se aproximando, e quando chegaram bem perto do profeta Eliseu, Eliseu orou e falou assim: Deus, cega eles. E eles ficaram cegos. E aí o profeta Eliseu chegou até eles, de forma bem perspicaz e inteligente: vocês estão no lugar errado, não é para estar aqui não, vocês têm que estar lá. Aonde? Vou estar lá com vocês. Aí levou o exército sírio para onde? Dentro de Samaria. O rei de Israel olhou aquilo ali, ficou muito feliz e pensou: ótimo, vou matar ele. Posso matar Eliseu? Não. Ele é seu prisioneiro de guerra. Você vai servir um banquete para ele, ok? Depois vai liberar ele para casa. Como assim? Vai fazer isso. Serve um banquete para ele, alimenta ele e manda ele embora. Isso foi feito. Essa é a primeira parte da história. Qual é a segunda parte da história? Passou um tempo, novamente o rei da Síria, de novo, com o objetivo de quê? Atacar o reino de Israel. Só que dessa vez, eles conseguem montar o acampamento em volta da cidade. E dessa vez, o que acontece? Como existia um acampamento, ou seja, eles estavam cercados, ninguém conseguia sair para comprar e se alimentar. Consequentemente, houve o que então? Fome em Samaria. E por haver fome, o pessoal começou a se desesperar. E aí começa-se então a história dos 4 leprosos. Irmãos, tentei resumir o máximo que eu pude para não ficar embolado e você conseguir entender o que nós vamos falar agora. Nós vamos tratar hoje sobre até o último homem, ok? Para que todos comam e bebam. E o que comer e beber tem a ver com esse texto? E eu vejo aqui algumas lições importantes para que possamos
entender e aplicar para os nossos dias. E a primeira lição que eu vejo é: para que todos comam e bebam, Deus pode usar pessoas que menos esperamos. Acompanhe comigo no texto, por favor. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. 6. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis hititas, os dos egípcios, para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentas, deixando o acampamento como estava. Olha que interessante, meu irmão. Nós temos 4 leprosos. Vou repetir. Nós temos 4 leprosos que foram usados por Deus. Ah, Igor, não, mas eles não foram usados por Deus. Eles saíram de onde estavam com medo de morrer e foram até o acampamento com uma intenção de sobreviver. E você acha que Deus não pode usar isso para poder trazer a salvação para o seu povo? Depois nós vamos ver mais um pouco sobre isso. Mas a verdade é, 4 leprosos. Nós precisamos entender o seguinte: há um contexto em que nós estamos no Antigo Testamento. Por estarmos no Antigo Testamento, temos uma lei. O que movia o povo era a lei. Eles não tinham a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eles tinham os escritos que era Gênesis até Malaquias, o entendimento do texto, por assim dizer. E você tem, então, uma regra para ser seguida. E quando eu penso em lei, quando eu penso em regra, para os leprosos também havia uma regra. E qual regra era? Levítico, capítulo 13. Em Levítico, capítulo 13, nós temos diversas regrinhas para a identificação de uma pessoa que é leprosa. Para quem não sabe, irmãos, a lepra hoje é hanseníase. É uma doença extremamente rara e, muitas vezes, incurável. O tratamento pode ser curto, tem pessoas que curam facilmente, mas tem pessoas que vivem o resto da vida com hanseníase. E existia uma lei, e acompanhe comigo, Levítico, está no textinho ali, ó. Levítico 13, versículo 45 e 46. Escute: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas que estão relatados em todo Levítico 13, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Agora você pensa, uma doença que dura a vida toda, a pessoa, se viver 70 anos de idade, passará 70 anos gritando: impuro, impuro. E sabe o quê? Afastado de todo mundo. Longe de todo mundo. Como pode Deus usar a vida de 4 pessoas, que possivelmente seriam as últimas pessoas que alguém poderiam contar? Afinal, como a lepra naquele período era contagiosa, e até hoje, se eu não me engano, também é, por esse motivo nós entendemos assim, é que a lei foi estabelecida. Mas a questão aqui é, Deus usou a vida de 4 pessoas que ninguém esperava nada delas. E quando eu lembro na Bíblia histórias parecidas de pessoas que também foram usadas por Deus e talvez ninguém dava crédito para elas, eu lembro de 4 pessoas. 4 pessoas que fizeram a diferença. Primeiro, você conhece? Moisés. Moisés era quem, irmãos? Uma pessoa que tinha dificuldade para falar. Êxodo 4 vai dizer que quando Deus chamou Moisés, ele falou: Senhor, mas sou pesado de língua. E aí Deus fala: tem problema não, eu vou usar seu irmão para falar por você. Agora pensa comigo, não seria mais fácil Deus chamar Arão de uma vez? Se Moisés é o líder, se Moisés é o cara que foi reconhecido no mundo todo como o maior líder do povo judeu, por que não usa Arão de uma vez? É ele que vai falar?
nós não sabemos os propósitos e planos de Deus. A questão é, ele quis usar Moisés. E Moisés, com as suas dificuldades físicas, foi talvez um dos maiores líderes já existentes. Responsável pela migração de milhões de hebreus de um lugar para o outro. Alguém que talvez ninguém conhecia. Outra pessoa, você conhece bem também, o rei Davi. Quem era o rei Davi, irmãos? Um pastor de ovelhas. Conhecemos a história de 1 Samuel 16, em que Saul tinha feito besteira. E Deus falou, Samuel, eu quero um outro rei. Vai na casa de Jessé, que tem um filho dele lá que vai me servir. E sabemos que tem 3 irmãos lá, fortes. É esse daqui, né, Senhor? Não, é esse, não. É quem? É aquele ali, aquele novinho. Como assim? Pode ungir ele. Alguém talvez que ninguém conhecia, que foi o maior rei de Israel até hoje reconhecido. Também lembro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6 vai dizer que Isaías era sujo de língua, tinha os lábios impuros, e Deus usou a vida de Isaías para ser um grande profeta, o maior profeta com conteúdo na Bíblia, e o maior com informações de profecias acerca de Jesus Cristo. E por último, e não menos importante, o apóstolo Paulo. Talvez a última pessoa, nos tempos do primeiro século da igreja, que alguém poderia contar que seguiria Jesus um dia. Todas essas pessoas foram usadas por Deus. Pessoas que ninguém depositava fé, ninguém confiava, ninguém esperava, mas que Deus usou. E eu pergunto para você, será que Deus tem usado a sua vida? Mas Igor, eu não sou pastor, eu não sou ministro, eu não sou missionário, eu não sou ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu esteja falando para pessoas que não sabem ou não entendem ainda qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Chamado e vocação nunca foi sobre atividade, sobre um instrumento, sobre ficar na recepção e entregar o boletim, sobre vigiar o carro lá embaixo. Nunca foi sobre isso, meu irmão. Chamado e vocação é cuidar de pessoas e pregar o evangelho. Não importa se você não tem uma atividade aqui na igreja. Não importa se você é como chamam, você é um esquenta-banco. Não importa. A questão é, será que Deus tem usado a sua vida para pregar o evangelho, para cuidar de pessoas? Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. E eu quero crer aqui, irmãos, eu creio em nome de Jesus, como o pentecostal fala, receba. Eu creio que Deus tem levantado uma geração de novos Moisés, de novos Davis, de novos Isaías, para fazer a diferença na nossa geração. E Deus pode usar você, meu irmão. Ah, mas eu não sou conhecido. Não é questão de ser conhecido. É uma questão de se deixar ser usado. Não importa quem você é. Não importa se você está aqui em cima. Não importa se você é eloquente. Importa que você pregue o evangelho. Cuide de pessoas. E seja como esses leprosos que foram usados por Deus. E certamente, pessoas que ninguém dava valor. Seja usado por Deus para alimentar a multidão. Para que todos comam e bebam. Essa é a temática de hoje. E a intenção do para que todos comam e bebam é no sentido material e no sentido espiritual também. Quando nós pregamos o evangelho, é o sentido espiritual. Quando nós cuidamos das pessoas, é no sentido espiritual. E quando nós fornecemos o alimento devido também, é no sentido material. Deus quer usar você para alimentar uma multidão, para que todos comam e bebam. Mas eu pergunto para você, você quer ser usado? Se coloque à disposição de Deus e creia que Ele vai usar a sua vida. Nunca foi sobre plateia, nunca foi sobre multidão, e talvez pode ser que você nem saiba que vai ser usado, mas seja usado por Deus. E certamente você vai fazer a diferença onde quer que você esteja. Amém. A segunda lição, irmãos, que eu vejo nesse texto
é para que todos comam e bebam, é preciso tomar cuidado com a nossa natureza pecaminosa. Versículo 8 diz: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata e ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Até o momento, se nós lermos isso daqui, fica meio confuso, né? Eles foram usados para poder mostrar para o povo de Israel que existia comida. Afinal, os sírios tinham fugido. E como pode agora eles serem egoístas, só pensarem em si mesmos e não pensarem num povo que eles sabiam que estava passando fome e necessidade? Para você ter noção da gravidade da situação, leia comigo, está ali em cima, 2 Reis 6, 26. Olha a situação, irmãos, isso é sério. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, o rei estava andando pelos muros. E um rei deveria se portar como rei. Não estava fazendo nada, essa é a verdade. Escuta. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou: socorro, majestade! O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, há vinho no tanque, prensa as uvas? Ela respondeu: esta mulher me disse, escute, irmãos, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Quem está disposto a cozinhar o filho é uma situação normal? Não é, né, irmãos? Vamos continuar lendo. Contudo, ele perguntou: e daí? Qual é o problema? Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse para ela que era a vez do filho dela, mas ela o escondeu. Meu irmão, a situação era tensa. A gente lê o texto assim, né? A gente não está vivendo aquilo ali, né? Passaram fome, né? Comeram o filho da outra. Você que é pai e mãe, você sabe o amor que você tem pelo seu filho. Imagina a sensação que você sente quando você lê isso. Isso era muito sério, irmãos. Mas, Igor, eles tinham todo o direito de fazer o que fizeram, de esconder. Claro, afinal, eles foram excluídos. Ninguém queria saber deles. Eles eram leprosos, meu irmão. Não. Nós não podemos usar um erro para justificar outro erro. Nós não podemos inventar histórias erradas para encontrar um erro, para poder tentar dizer que aquele erro é o correto. Não. Ou talvez você possa dizer: mas Igor, e o olho por olho e dente por dente da lei? Eles foram injustiçados. Então, olho por olho, agora eles têm riqueza para eles, comida. Não, irmãos. Não vamos tirar o texto de contexto. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, é o quê? Se eu fiz alguma coisa contra o irmão diretamente, eu vou pagar na mesma moeda. É o que a lei dizia. Mas aqui, o que o povo de Israel fez com os leprosos? Nada. A lei dizia, Deus disse: é leproso, vai ficar fora do acampamento. Deus tem os seus motivos, mas não havia necessidade ou motivo de pensar que seria uma vingança. Não tinha nenhuma aplicação. A verdade é, irmãos, então por que eles agiram assim? Simples. Por causa da sua natureza pecaminosa. E há uma verdade. Aqueles que são salvos em Cristo, aqueles que creem em Cristo Jesus como sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas, esses possuem o Espírito Santo. Mas por possuir o Espírito Santo não quer dizer que essas pessoas deixam de ser pecadoras. A nossa natureza pecaminosa existe. Nós só seremos perfeitos quando Jesus Cristo voltar para nos buscar. Consequentemente, não haverá mais natureza pecaminosa. Mas nós temos
Romanos 3, 23, que vai dizer, porque todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Nós temos Romanos 5, 12, que vai dizer, assim como o pecado entrou no mundo por Adão, assim também todos morreram junto com ele. E nós temos Romanos 7 também, que vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é isso, meu irmão? É a inclinação da nossa carne, a natureza pecaminosa que habita em nós. Aonde eu quero chegar? Nós, crentes, precisamos tomar cuidado para que nossa natureza pecaminosa apareça. E se aparecer, vai acontecer o que aconteceu com os leprosos. Eles acabaram de ser usados por Deus. E no instante segundo estavam o quê? Agindo de forma errada. E não é assim com a gente muitas vezes? Quando nós não buscamos a Deus, quando nós não entramos na intimidade com Deus. Quando a gente era criança, a gente aprendia o seguinte, né? Você tem um tigre branco e um tigre preto dentro de você. O que você alimenta mais? É uma ilustração perfeita. Nós temos uma natureza pecaminosa e uma natureza espiritual. Quando nós recebemos Jesus Cristo, Romanos 12, 2, é colocado em prática. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você quer fazer o mal, mas você entende que o mal é errado, portanto você não faz, porque o Espírito Santo em você te mostra que isso é errado. E aí é a questão, meu irmão, o que você tem alimentado mais? Nós pensamos em pecado como sendo o problema, e mas na verdade o problema é que nós não pensamos antes de pecar. Essa é a questão. Nós queremos achar uma solução para o pecado. Não, meu irmão, não tem solução para o pecado. A solução é o que você vai fazer antes de pecar. Por isso que nós queremos não pecar, mas nós não fazemos por onde para não pecar. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia. Eu estou me incluindo no meio, tá, irmão? Para você entender. Todos nós precisamos ter momentos de intimidade com Deus. Senão, a nossa natureza pecaminosa vai se aflorar. Vai aparecer mais, vai ficar evidente. E mesmo que nós sejamos usados por Deus, podem ter momentos que vamos passar dificuldade espiritual. E aí vamos pecar. Mateus 26, 41, Jesus Cristo disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Coloca aí, Mireia, por favor. Mateus 6, 26. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Jesus estava indo no monte orar. Estava chegando o momento da sua crucificação. Ele foi clamar a Deus. E os discípulos estavam esperando ele. Cansaram. A carne cansou, dormiram. A mensagem de Jesus, claro, é no mundo espiritual que ele está dizendo. Falou, vigia, cuidado com a tentação. Se você não vigiar, a carne é fraca e você vai cair. Ou seja, se a carne é fraca, meu irmão, o que eu tenho que fazer? Não tem como a carne ser forte, meu irmão. Esqueça isso. Vivifica o teu espírito, ou seja, aumenta o teu espírito. Dedica tempo com Deus para que você possa, assim, então, fugir e não cair na natureza pecaminosa. Nós falamos anteriormente que todos são chamados para pregar o evangelho e cuidar de pessoas. Falamos isso. Nós estamos dizendo que para que todos comam e bebam. E eu fico pensando, como eu posso pregar o evangelho, como eu posso cuidar de pessoas, sendo que eu mesmo não estou sendo cuidado por mim mesmo? Ou seja, se eu não estou dedicando tempo com Deus, para que o que eu passe para o meu irmão venha com qualidade. Temos muitas pessoas que falam demais, que bênção, mas não vivem nada. E aí fala para fora, e a qualidade que é envolvida no pacote, ou seja, não traz fruto, não traz retorno. 1 Pedro 5, 8, vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Escute o que eu vou dizer com muito amor, por favor. É comum algumas pessoas usarem o seguinte argumento. Isso aqui é muito sério, irmãos. Usarem o seguinte argumento. Fica colocando a culpa no diabo, mas a culpa é dele. Sem vergonha. Meu irmão, sem vergonha é o diabo. O diabo é enganador, o diabo é traiçoeiro, o diabo é falso. Tudo sim é culpa do diabo. Meu irmão, toma cuidado com o que a gente está falando. O mundo espiritual que nós não conhecemos refinadamente, totalmente, vamos dizer, Paulo é muito claro em dizer, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e forças desse ar. E às vezes queremos trazer para o sentido racional aquilo que é espiritual. É claro que temos responsabilidade diante dos nossos erros, mas o diabo está doido para te destruir. E a palavra de Deus é clara em dizer, sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque ele anda ao vosso derredor. E meu irmão, quando Pedro fala bramando como um leão, porque o leão possui um rugido que é feroz, que dá medo. E essa é a ideia. E nós estamos vivendo, não, é minha responsabilidade, é minha culpa. O diabo tem nada a ver com isso. Dando lugar de destaque para o diabo, meu irmão. É culpa dele, sempre vai ser culpa dele, ele é nosso adversário, ele está debaixo dos nossos pés. Lembre sempre disso, meu irmão, por causa de Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Mas cuidado com o que você fala. O mundo espiritual é muito diferente. Precisamos tomar cuidado para que todos comam e bebam. É preciso tomar cuidado com a nossa natureza pecaminosa. Precisamos ter mais tempo com Deus. Terceira lição que eu aprendo, irmãos, para que todos comam e bebam, é preciso amar o próximo. Versículo 9 diz, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Olha que legal, irmãos. Eu vejo claramente aqui a vida de um crente, um servo do Senhor, sabe, que é usado por Deus, que vive uma vida com Deus, mas às vezes, sabe, nós somos pecadores e caímos às vezes na dificuldade, mas nós, aqueles que são de fato servos de Deus, eles olham para aquilo ali e falam, nossa, eu estou fazendo besteira, está errado. E foi isso que eles fizeram, reconheceram o seu erro. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Quando a gente lê a segunda parte do texto, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. E quando nós pensamos nesse título, para que todos comam e bebam, é preciso amar, pode parecer incoerente, mas não é. Cuidado, irmão, cuidado com a forma de interpretar o texto. Pode parecer que é porque eles estão com medo, por isso que eles vão contar. O texto não diz isso. O texto vai dizer, não estamos agindo certo, ou seja, consciência, e eles falam, esse é um dia de boas novas e não podemos ficar calados, ou seja, vamos agir, vamos até lá. Qual é a interpretação devida aqui? Lembra que antes eles saíram à noite? Já é de noite. Sem esperar até amanhã, pode ser que nós sejamos castigados. Então o entendimento aqui não é de medo, por isso eles vão contar. Não. O entendimento é, vamos contar, mas vamos agora. Por quê? Se nós formos amanhã, pode ser que sejamos castigados. É importante nós entendermos isso, irmãos, porque senão o texto fica sem sentido. Para que todos comam e bebam, é preciso amar o próximo. E eu quero te fazer uma pergunta muito clichê. Você já sabe o que eu vou perguntar já, né? Até ouvi aqui, ó. Você tem amado o seu próximo? Vou perguntar de novo. Você tem amado o seu próximo? Vou perguntar mais uma vez. Você tem amado o seu próximo?
eu espero que o galo não tenha cantado para você. E para mim também. Por favor, irmãos, nós temos o costume de ver as coisas de forma muito simples. Como, por exemplo, essa frase. Você tem amado o próximo? Porque é algo tão comum na igreja, ou deveria ser, que talvez para nós já é normal. Não, eu amo sim, eu amo o Leandro, eu amo a Bianca, eu amo o Jairus, eu amo. Só que amor, a representação do amor é a atitude. E nós falamos muita coisa sobre amor, mas de fato o quanto que nós falamos se transforma em prática. E aí eu quero dividir aqui em duas partes. A parte material primeiro. Quero te fazer aqui algumas perguntas e você vai pensar se realmente você ama o seu irmão. Primeiro, na parte material, eu vou te perguntar: você alguma vez já trouxe aqui algum alimento para o celeiro do amor? Primeira pergunta. Vou te fazer mais uma pergunta. Alguma vez você já doou algum alimento para uma pessoa necessitada? Vou fazer mais outra pergunta. Alguma vez você já deu dinheiro? Sim, por que não? Para abençoar a vida de alguma pessoa? Não, peraí, dinheiro não, cara, dinheiro não. Veja bem. Ele vai comprar drogas. Eu conheço esse tipo de gente já. Vai comprar drogas. Tá, e você nunca experimentou levar uma mensagem junto com o dinheiro? A gente justifica muita coisa para poder não fazer aquilo que deve ser feito, né? Isso é muito perigoso, irmãos. Você já abriu mão de alguma coisa que você tem para poder abençoar a vida de alguém? Se você já fez uma dessas coisas ou mais coisas que eu não quis me alongar aqui, você ama o seu próximo. Mas eu quero que você pense, se você não fez, eu ficaria preocupado, muito preocupado. Tinha uma lanchonete. Nessa lanchonete, tinha um jovem comendo. E entrou um rapaz com fome. E ele falou assim: eu não tenho o que comer, eu queria comer alguma coisa. E esse jovem falou assim: não, pode pedir aí, que eu pago. Pode pedir. Beleza. E aí até então, né, uma reação normal, alguém pedindo comida, alguém querendo pagar, ok. Cheio de gente na lanchonete. E aí, ele falou bem assim: aqui, vem cá, senta aqui do meu lado. Aí todo mundo, vum. Como assim? E aí, posso? Pode, vem, senta aqui. E começou a conversar com aquele jovem, perguntar sobre a vida dele, como que ele estava, o que ele estava fazendo ali, se ele tinha trabalho, se ele tinha casa. E ele falou que não era morador de rua, estava procurando um trabalho, mas não tinha o que comer. E aquele jovem conversou, pagou e foi embora. E o que era mais interessante é que o fato dele ter pago uma comida não foi, de fato, aquilo que chamou a atenção de todo mundo ali. Mas foi o fato dele ter se importado com aquele jovem. A comida trouxe um benefício físico para ele. Mas eu tenho certeza que o benefício espiritual foi muito feliz do que a comida dada por aquele jovem. Será que nós estamos no modo automático? Sabe qual é o modo automático? É aquele que você passa alguém no seu carro, no carro do sinal ali, né? Baixa no vidro, aí você vai. Você compra, você faz. Você está no modo automático. Ah, R$10, não, toma aqui. Meu irmão, tem que ter sentido. Senão nós seremos igual aquelas religiões que pregam que o amor ao próximo é mais importante do que Deus. E entenda, só vivemos o amor ao próximo, só pregamos o amor ao próximo por causa de Cristo. Cristo é o primeiro. Posteriormente, nós amamos uns aos outros. Então, o seu dinheiro, o seu alimento,
tem que ter sentido para a pessoa, não só físico, mas também espiritual, porque você faz aquilo ali porque Cristo fez por você. E aí eu vou para a parte espiritual. Vou fazer mais 3 perguntinhas. Primeiro, pensa se você já fez isso alguma vez. Você já discipulou alguém na sua vida? Já sentou, já investiu tempo com alguém para sentar, conversar e dizer assim, faça isso, não faça aquilo, ouvir. Alguns vão dizer que gasta tempo. Claro, humanamente gasta tempo. Mas aquilo é um investimento de tempo. Será que nós, aí pensando no mundo espiritual, irmãos, será que de fato nós já investimos tempo no discipulado? Qual foi a última vez que você orou pelo seu irmão? Eu digo não somente por motivos de cura ou de enfermidade, mas porque você ama o seu irmão. Isso é o que passa no mundo espiritual. Esse é o para que todos comam e bebam. Essa é a mensagem do alimento espiritual que nós levamos quando nós, de fato, amamos o próximo. Ou será que nós somos cristãos teóricos? E agora eu vou falar um exemplo de mim. Coisa boa você conta dos outros, coisa ruim você conta de você. Que aí não tem perigo de se exaltar, né, irmãos? Amém? Então, olha só. Eu estava trabalhando há uns 7 anos atrás na Anvisa, prestando serviço, né? Pela empresa que eu trabalhava. E eu estava no aeroporto, mexia com o computador e tal. E aí eu lembro que entrou uma pessoa, e para você que não sabe, quando a gente viaja para um outro país que tem risco de doença, você precisa ter a vacina em dia, e a Anvisa regula isso. Então a pessoa foi até o balcão, onde tinha um servidor público ali, e eu percebi que a pessoa era um missionário. E aí qual igreja você faz parte? Batista. Eu também sou da Batista. Pô, que legal, que legal. E aí você é o quê? Missionário. Bacana. Aí eu falei bem assim, irmãos. Nossa, que legal. O trabalho missionário é bênção de Deus. E a pessoa falou o seguinte, é verdade, todo mundo fala, mas na verdade não faz nada por isso, né? Irmãos, normalmente numa situação de corte, o que acontece? Todo mundo. Irmãos, ninguém ali se movimentou. Claramente eu entendi Deus falando comigo especialmente. É como se eles não tivessem ouvido o que ela falou. É fácil falar, né? Ninguém quer ir mesmo, ninguém está disposto a abrir mão, ninguém está disposto a amar, e aquilo entrou no meu coração, pesado. E é a verdade. Será que nós falamos, ou nós estamos dispostos a abrir mão, a fazer mais pelo nosso próximo? Para que todos comam e bebam, é preciso amar o próximo. Então nós vimos, irmãos, 3 pontos fundamentais. Para que todos comam e bebam, Deus pode usar pessoas que menos esperamos. Para que todos comam e bebam, temos que tomar cuidado com a nossa natureza pecaminosa. E para que todos comam e bebam, é preciso amar o próximo. E qual é a conclusão disso tudo? Aí vem o último ponto, que diz: os planos e propósitos de Deus são maiores que os meus. É uma música, né? Os planos de Deus. O versículo 15 diz assim: eles seguiram as pegadas dos exércitos até o Jordão. Irmãos, do 10 até o versículo 14 é a parte do versículo 9. Para não ficar muito longo, então eu resumi, tá? Vamos para o 15. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus ou dos sírios. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor havia dito. Deus não desamparou o seu povo. Eu contei para você no início aquele contexto todo cheio de informação histórica para que você pudesse entender isso. Primeiro você tem um rei da Síria tentando invadir Israel. E aí não consegue. Deus protege o seu povo. E aí depois, novamente, o rei tenta de novo. Só que aí vem fome, o que não veio antes. E o rei se desespera.
Acabou as esperanças. Acompanhe comigo o próximo versículo, 2 Reis. Eu separei 3 versículos, 2 Reis 25, 33 e o 7:1, para você entender o contexto. Olha o que diz. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Enquanto ainda lhes falava, aqui no versículo 3:3, está dizendo que o rei mandou um mensageiro para falar com o profeta Eliseu, que ele perdeu as esperanças. E vai dizer, enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou na mesma hora e disse ao rei, esta desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Olha só, o desânimo, falta de esperança. E Eliseu vai responder, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Versículo 16 diz, assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata. Deus não desamparou o seu povo. Os planos de Deus e os propósitos de Deus são maiores do que os meus. Creia nisso, meu irmão. Para que todos comam e bebam, Deus quer usar a sua vida para pregar o evangelho e cuidar das pessoas, para alimentar multidões com alimentos sólidos, físicos, alimentos materiais e alimentos espirituais. Mas nós não entendemos muitas vezes os planos e propósitos de Deus. E se eu puder te dar um conselho, eu não tenho muito tempo de crente. Tem gente que tem mais tempo do que eu e pode ter muito mais experiência para dizer do que eu. Mas se eu puder, meu irmão, te dar um conselho, e eu aprendi muito, e às vezes doeu demais, não tente entender os planos de Deus. Não tente entender os planos de Deus. Sabe por quê? A nossa inteligência é limitada. Nós somos limitados. E o apóstolo Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E aí, nós temos todo um plano traçado desde a fundação do mundo, e que nós questionamos tantas coisas. Por que ninguém morre? Por que Deus deixa? Meu irmão, não tente entender, você vai se frustrar. Posso te dar um outro conselho? Dependa dos planos de Deus. Creia nos planos de Deus. Eu não sei o seu problema, eu sei os meus problemas. Eu quero muito conhecer os seus problemas, mas entenda, se coloque à disposição de Deus e dependa dos seus planos e dos seus propósitos. Certamente, você não vai se frustrar. Pode ser que demore, ou pode ser que não, mas a certeza é, se você tentar entender, vai te machucar. E aí, como acontece, ou já aconteceu, ou vai acontecer com muita gente aqui, não é assim que funciona? O plano de Deus vem, você não entende por quê, e aí a história passa, você passou por aquilo ali. Passa 1, 5, 10, 20 anos, aí acontece uma coisa e você fala, olha, agora eu entendi o porquê Deus fez aquilo. Meus irmãos, nós precisamos confiar que Deus tem um plano. Deus não desamparou o seu povo. E para isso Ele usou 4 leprosos. Certamente, Deus não vai te desamparar. Deus vai trazer alimento para você. Deus vai usar você para poder levar alimento, físico ou espiritual. Mas creia nos planos de Deus. Resumindo, todos comeram, todos beberam, até o último homem.